Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 23, Círculo de Mohr. Demonstramos na aula anterior a equação que permite calcular a tensão normal em qualquer direção θ, dado σx, σy e tal xy. Vamos pegar essa equação, essa parcela, passar para o primeiro membro e elevá-lo ao quadrado. Também demonstramos na aula anterior a tensão cisalhante, calculada em qualquer direção θ, também conhecido σx, σy e tal xy. Vamos elevar essa equação ao quadrado. As duas equações elevadas ao quadrado e calculando o quadrado perfeito, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro para o segundo, resulta nesta expressão. A segunda equação, realizando o quadrado perfeito, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, resulta nesta expressão. Vamos agora pegar essas duas equações e somar. O primeiro membro, teremos σx' menos a tensão média ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado é igual. A soma dos segundos membros ficam assim, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, resultando em σx menos σy sobre 2 elevado ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também é 1, resultando em tensão cisalhante ao quadrado. Observem que essa parcela e essa são iguais com sinais trocados, então elas se cancelam. Temos então essa expressão, que podemos simplificá-la e escrevê-la desta maneira, onde a tensão média é o σx mais o σy sobre 2, e o raio é a raiz quadrada de todo o segundo membro desta equação, σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Esta equação, escrita de forma simplificada, é a equação de uma circunferência. É o círculo de Mohr. Circunferência é essa que tem um centro, na abscissa, tensão média e ordenada 0. E o raio é a raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Vamos construir o círculo de Mohr. Nas abscissas, colocaremos a tensão normal. Nas ordenadas, a tensão cisalhante e, por padrão, vamos convencionar o sentido positivo para baixo. Localizando o centro, a ordenada é 0 e a abscissa é a tensão média. Ordenada 0 e a abscissa a tensão média. Então, o centro está aqui. Calculamos o raio e traçamos o nosso círculo de Mohr. O círculo de Mohr serve para substituir as equações. Por meio do círculo de Mohr, vamos achar a tensão máxima, normal máxima, a tensão normal mínima. Vamos calcular as tensões máximas cisalhantes e vamos calcular em que direções essas tensões máximas e mínimas ocorrem. Observe a figura. Nós temos um estado plano de tensão, onde os eixos x e x' são coincidentes. Então, o θ é 0. θ é o ângulo entre o eixo x e x'. Θ será o ângulo em que o referencial x' vai girar. Aqui nós temos uma tensão normal, que é positiva, porque está no sentido do eixo x'. Aqui nós temos uma tensão cisalhante positiva, porque está no sentido do eixo y'. Então, para sabermos se é positivo ou negativo, sempre olharemos o sentido do referencial x' e y', da face em que nós estivermos analisando. Vamos treinar um pouco. Vamos girar o referencial x' de 90 graus. Quando nós giramos o referencial x' de 90 graus, olha, o x' veio para cá e o y' para cá. Agora, nós vamos analisar esta face. Nesta face, essa tensão normal é positiva, porque está no sentido de x', e a tensão cisalhante é negativa, porque está no sentido contrário do y'. Se girarmos mais 90 graus, agora vamos analisar esta face. Nessa face, a tensão normal é positiva, porque está no sentido de x', e a tensão cisalhante é positiva, porque está no sentido de y'.
Girando mais 90 graus, vamos analisar agora esta face. A tensão normal é positiva, mais 20, e a tensão cisalhante é negativa, porque está no sentido contrário. Vai ser menos 30. Veja que nós estamos girando no sentido anti-horário. Esse sentido será adotado como sentido positivo de giro. Vamos agora construir o círculo de Mohr com detalhes. Aqui está a equação do círculo. Partindo dessa equação e conhecido o estado plano de tensão aqui, onde o referencial x e x' são coincidentes, ou seja, o θ é zero. Nós temos σx, σy e a tensão cisalhante. Vamos calcular, inicialmente, construindo o gráfico círculo de Mohr, vamos nas abscissas colocarmos a tensão normal. Nas ordenadas, a tensão cisalhante. E vamos localizar o centro do círculo de Mohr. O centro, a tensão média vale 30, porque é σx mais σy sobre 2. 40 mais 20, 60, dividido por 2, 30. Então, vamos localizar aqui o 30, neste ponto. Aqui está o centro do círculo de Mohr. Vamos calcular agora o raio do círculo de Mohr. O raio é dado pela raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Substituindo os valores σx 40, σy 20, a tensão cisalhante 30, resulta em 31,68, que é o raio do círculo de Mohr. Conhecido o raio, traçamos o círculo. Só de ter feito isso, nós já enxergamos aqui que a máxima tensão normal é este valor, que é igual à tensão média mais o raio. Tensão média mais o raio, que resulta em 30 mais 31,68, resulta em 61,68. Esse valor aqui, ó. Aqui nós temos a tensão normal máxima, a tensão principal. A tensão mínima ocorre deste lado aqui, que vai ser a tensão média menos o raio. 30, tensão média 30, menos 31,68 resulta em menos 1,68. Aqui nós temos a tensão normal, a mínimo valor dela. Observando também o círculo, está fácil de ver que a tensão cisalhante, o máximo valor dela, é igual ao raio, que vale menos 31,68 aqui em cima, porque o sentido positivo está para baixo do eixo das tensões cisalhantes, e aqui embaixo, positiva. Então, a tensão cisalhante máxima em módulo é igual ao raio. Agora, observe que nós achamos a tensão normal máxima, a tensão normal mínima e a tensão cisalhante máxima que atua nesse elemento aqui. Resta calcular agora a direção em que essas tensões ocorrem, os ângulos principais, o θP e o θS. Para isso, vamos localizar esse ponto A, lá no círculo de Mohr. Esse ponto A, a tensão normal é 40 e a tensão cisalhante é mais 30. Aqui, ó, temos tensão normal 40 e cisalhante 30. Este ponto aqui é o ponto A. É o ponto onde o x e x' são coincidentes, é o ponto onde o θ é igual a zero. Vamos localizar agora o ponto G. O ponto G, para isso, nós temos que girar o referencial x' de 90 graus para analisarmos essa face. O ponto G está nessa face. A tensão normal é 20 e a tensão cisalhante é menos 30, porque está no sentido contrário de y'. Localizando lá no círculo de Mohr, normal 20 e cisalhante menos 30, está aqui o ponto G. Observe que o ponto G ele é diametralmente oposto ao ponto A. Isso significa dizer que para sairmos do ponto A e chegarmos até o ponto G no círculo de Mohr, nós giramos de 180 graus. No referencial x' girou de 90. Então, observe que o giro que se dá no círculo de Mohr sempre vai ser o dobro do giro que se deu no referencial x'. Como calcular agora o ângulo, as direções principais? Olha, se aqui o θ é zero,
nossa referência está aqui no ponto A, ó, o θ é 0. Se nós girarmos até chegarmos à tensão máxima, nós teremos aqui o plano principal. Então, fazendo esse giro, lembrando que no círculo de Mohr é sempre o dobro do ângulo. Se o referencial girar θp, aqui no círculo de Mohr nós giramos 2θp. Então, aqui esse ângulo é 2θp. Como calcular esse ângulo? Tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser o 30, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Tangente de 2θp vai ser igual a 3. Usando a sua calculadora, você chegará que o θp é de 30,8 graus. Ou seja, nós teremos uma tensão de 61,68 máxima na direção de 30,8. O eixo x' vai ter rotacionado de 30,8. Positivo, sentido anti-horário. Observe a figura. Então, rotacionamos a de 30,8 no sentido anti-horário. Nessa direção, nós temos a tensão normal máxima, 61,68 de tração, é positiva. Se sairmos, então, aqui, esse ponto aqui, está nos dando a informação da direção do plano principal. Se nós girarmos no círculo de Mohr 180 graus, nós vamos chegar lá na tensão normal mínima. Então, vamos girar, partindo daqui de 30,8, vamos girar de 90. Se no círculo de Mohr a gente gira de 180, aqui na figura nós vamos girar de 90. E encontramos a tensão normal mínima negativa, significa de compressão. Então, observe aqui nós temos as tensões normal máxima, normal mínima e a direção em que elas atuam. Vamos agora achar a tensão cisalhante máxima, que vale 31,68, mas vamos achar a direção em que ela atua. Partindo do plano principal, ó, partindo dessa inclinação de 30,8, para chegarmos até a tensão cisalhante de menos 31,68, no círculo de Mohr nós giramos de 90 graus. Logo, na figura, nós temos que girar de 45. Daí o θs é o θ principal mais o 45, que resulta em 75,8. Então, se nós girarmos o referencial x' de 75,8, giramos, ó. Essa direção é a direção em que ocorre a tensão cisalhante máxima. E, neste caso, negativo, ó, menos 31,68. Portanto, essa tensão aqui está nesse sentido, porque ela é negativa, contrário ao referencial y', ó, sentido do eixo y'. E também, quando nós estamos nesse ponto, a tensão normal vale 30. Ó, vale 30. Aqui nós temos a tensão cisalhante máxima, e a tensão normal e o ângulo e a direção em que elas atuam. Veja que quando nós estamos nesse estado plano de tensão aqui na direção de tensão máxima, não temos tensão cisalhante. A tensão cisalhante é 0. Simples de se ver, basta olhar para o gráfico. Ó. Quando nós temos a máxima ou a tensão normal mínima, a cisalhante vale 0. Ó. E quando nós estamos na direção da tensão cisalhante máxima, a tensão normal é a média, é igual à média. Também fácil de ver. Ó. Quando nós estamos aqui na tensão cisalhante máxima, a tensão normal é igual à média. Quando nós estamos aqui embaixo, na tensão cisalhante máxima, a tensão normal é igual à tensão média. Então, por meio do círculo de Mohr, nós achamos as tensões principais, máxima tensão normal, mínima tensão normal, σ1, σ2 e o θp. Achamos a tensão cisalhante máxima e o θs, a direção em que ela é máxima. Vamos fazer aqui um roteiro para resolução de exercícios. Então, é dado estado plano de tensão, σx, σy, tal xy. Conhecemos a equação da circunferência de Mohr, do círculo de Mohr. Achamos a tensão média, que é o σx mais σy dividido por 2, e achamos o raio, que é a média da subtração do σx com σy ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado.
Conhecidos esses dois valores, vamos montar o círculo de Mohr. Nas abscissas, a tensão normal, nas ordenadas, a tensão cisalhante, com sentido positivo para baixo. Localizando o centro, cujo raio é o sigma médio, o centro é o sigma médio, conhecemos o raio, traçamos o eixo, traçamos o círculo de Mohr. Feito isso, observamos que aqui nós temos a tensão normal máxima, que a gente chama de sigma 1. É onde essa tensão normal máxima é a soma da média mais o raio. Tensão média mais o raio. Acharemos também a tensão sigma 2, que vai ser a tensão média menos o raio. Então, aqui a tensão normal máxima e aqui a tensão normal mínima. Achamos as tensões principais. Agora, nós precisamos achar essa direção em que atuam essas tensões principais, é o θP. Para acharmos o θP, vamos localizar essas duas tensões, tensão σx e tal xy, lá no círculo de Mohr. Essa tensão é positiva e essa também é positiva, então localizando, nós temos aqui o ponto A. Esse ponto A é onde o θ é igual a zero, os eixos x, x' se coincidem. Então nós temos aqui o ponto A. Observe que para sair do θ igual a zero e chegar até a direção principal, nós giramos de θP no sentido anti-horário. No círculo de Mohr, nós vamos sair daqui e chegar até aqui, ó, que é onde a tensão é máxima. Só que aí no círculo de Mohr a gente gira o dobro, 2 vezes θP. Para se calcular a tangente, esse ângulo, basta aplicar a tangente, ó, cateto oposto, que é o tal xy, e sobre o cateto adjacente, ó, que é esse valor que nós temos, sigma x menos sigma médio. Achamos então a direção do eixo principal. Se do θ igual a zero, para chegar até a direção do θ principal, nós giramos de 2θp, agora vamos partir desse eixo principal, do θp aqui, desse ponto onde a tensão é máxima, normal é máxima, e vamos chegar até o ponto onde a tensão cisalhante é máxima. Para isso, nós temos que girar mais 90. No círculo de Mohr, mais 90, aqui nos eixos é mais 45, que é metade. Assim, nós achamos o θS, que é a direção do plano na qual a tensão cisalhante é máxima. Observe, então, que o θS vai ser igual ao θP mais 45, esta é a relação. Nesta direção, a tensão cisalhante é máxima. E quando a tensão cisalhante é máxima, máxima e negativa, porque observe, ela está no sentido contrário do eixo Y' aqui. E quando essa tensão cisalhante é máxima, a tensão normal é igual à tensão média. Olha aqui, ó, tensão normal é igual à tensão média. Podemos obter também, fazer um giro no sentido horário, partindo do θ igual a zero. Podemos fazer um giro no sentido horário, que nós vamos obter o mesmo estado de tensão lá da tensão cisalhante máxima. A direção principal é o outro ângulo de direção, onde a tensão cisalhante é máxima. Observe que esse ângulo todo aqui tem 90 graus. Se tudo tem 90, 90 menos θS vai ser esse ângulo. É outro ângulo onde a tensão cisalhante é máxima. É como se nós saíssemos daqui do θ igual a zero, ó, e andássemos no sentido horário. Ó. Perdão, θ igual a zero aqui, andássemos no sentido horário até chegar nesse ponto onde a tensão cisalhante é máxima e positiva. Olha, a tensão cisalhante é máxima e positiva porque está no sentido do Y'. E nesse ponto aqui, observe que a tensão normal é igual à média. Ó. Ou seja, esse estado de tensão é idêntico a esse, só representado por ângulos diferentes em relação a x. Esse aqui com um ângulo positivo e esse aqui com um ângulo negativo. Daí, então, conhecido σx, sigma y e tal xy, aplicando o conhecimento do círculo de Mohr, chegamos na tensão máxima, normal máxima, na tensão normal mínima e a direção do θP, do plano principal. Conhecendo sigma x, sigma y e tal xy, por meio do círculo de Mohr, achamos a tensão cisalhante máxima, a tensão normal nessa direção e a direção em que essa tensão cisalhante é máxima. O estado de tensão em um ponto é mostrado na figura. Represente este estado de tensão
em termos de suas tensões principais e também em termos de sua tensão máxima de cisalhamento. Observe o ponto da fuselagem de um avião e aqui está o estado plano de tensão deste ponto. Observando esse estado plano de tensão, o σx é menos 80, porque é de compressão. Σy mais 50, porque é de tração. E a cisalhante é menos 25, porque está no sentido contrário do eixo Y. Vamos achar o centro do círculo de Mohr, que é dado pela tensão média σx mais σy sobre 2. Menos 80 mais 50 sobre 2, menos 15. Acharemos agora o raio do círculo de Mohr. Raiz quadrada de menos 80, menos 50 dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante, que é menos 25 ao quadrado, resultando em 69,64 megapascal. Conhecido o centro, conhecido o raio, vamos então construir o círculo de Mohr, que nas abscissas nós colocamos as tensões normais, nas ordenadas as tensões cisalhantes e, por convenção, o sentido positivo para baixo. O centro desse círculo está na posição menos 15, negativo. Então, se aqui é 0, vai estar à esquerda, 15, negativo. Temos o raio, traçamos o círculo. Só de observar o círculo, esse ponto aqui é a tensão normal máxima. E a tensão normal máxima é dada pelo sigma médio mais o raio. Menos 15 mais 69,4 resulta em 54,64, positivo, e era de se esperar, olha o gráfico. Aqui, então, nós temos a tensão normal máxima. Esse outro ponto é a tensão normal mínima, que corresponde à tensão média menos o raio. Menos 15 menos 69,64 resulta em menos 84,64, é o sigma 2. Essa tensão nesse ponto. 84,64 em negativo. Achamos as tensões normais máxima e mínima. Também olhando para esse gráfico, vemos que, olha o eixo das tensões cisalhantes. O máximo valor de tensão cisalhante é o raio desse círculo. E o raio é igual a 69,64. Tensão cisalhante aqui em cima é negativa e aqui embaixo ela é positiva. Achamos, então, a tensão normal máxima, a tensão normal mínima, a tensão cisalhante máxima. Falta agora achar os ângulos principais. Em que direções essas tensões ocorrem? Para fazermos isso, vamos pegar esta face, que está sujeita a 80 de compressão e 25 de cisalhamento. Vamos localizar essas tensões no círculo de Mohr. Localizando 80 negativo e 25 negativo, este ponto A. Aqui o θ é igual a 0. Aqui é onde os x e x' são coincidentes, os referenciais x e x'. Conhecido então esse ponto, θ é igual a 0, se nós andarmos no sentido anti-horário, chegaremos aqui no plano principal. Quanto que nós rodamos? 2 vezes θp. Lembrando que no círculo, se anda é sempre o dobro do que o referencial gira. Tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser menos 25 dividido por menos 65, que vai dar 25 sobre 65, resultando num ângulo de 10,5 graus. Este ângulo é a direção do plano no qual a tensão normal é máxima e vale 84,64, negativo. Se nós quisermos acharmos agora a direção do plano onde a tensão cisalhante é máxima, o θS, vimos que basta nós pegarmos e sairmos agora daqui desse plano e irmos até onde a tensão cisalhante é máxima. Vamos andar de 90 graus no círculo de Mohr. No referencial é de 45. Então aqui é o θp. Aqui o θ é 0, aqui é θp mais 45, nós chegaremos no θS. 10,5 mais 45 é igual a 55,5, que é o θS. Nessa direção, nós temos o plano, a direção do plano em que a tensão cisalhante é máxima. Mostraremos tudo isso num diagrama, para melhor visualização. Aqui o θ é 0. Nós temos 80 de compressão, 25 de cisalhamento, é negativo, que está no contrário do eixo Y, sentido contrário do Y. 50 positivo, é o sigma Y. O ângulo θp vale 10,5. A direção do plano no qual a tensão cisalhante vale, andamos 10,5
84,64 negativo de compressão. Logo, essa aqui é a outra tensão principal, que vale 54,64. É só pensar assim, para sairmos daqui e chegarmos até esse ponto, giramos de 180 no círculo de Mohr. O eixo vai girar de 90, giramos de 90, chegamos nessa tensão. Observe também que na direção principal, na direção em que as tensões normais são principais, o cisalhamento é zero, não se tem tensão cisalhante. É lógico, né? Basta olhar para o gráfico. Este ponto e esse ponto, a ordenada é zero, a tensão cisalhante é zero. Vamos agora, então, achar o plano 55,5. Partindo do plano principal, que está aqui, é o θP, se andarmos 90, chegaremos no plano onde a tensão cisalhante é máxima. Se no círculo de Mohr andamos de 90, aqui no referencial nós vamos girar de 45. Daí, 10,5 mais 45 dá o 55, que é o que nós tínhamos achado, o θS. Nessa direção é a direção no plano no qual a tensão cisalhante é máxima. E o máximo valor da tensão cisalhante, nós saímos daqui, chegamos aqui, nós vamos chegar na tensão cisalhante positiva, 69,64. E veja que ela está no mesmo sentido do eixo Y, ela é positiva. E a tensão normal, quando nós estamos nesse ponto, é igual à tensão média, menos 15, 15 de compressão. Poderíamos também ter girado no sentido horário. Se nós tivéssemos girado no sentido horário, nós chegaríamos no estado de tensão idêntico a esse estado de tensão. O ângulo entre essas duas direções é 90. Então, se tudo é 90 e aqui é 55, este ângulo aqui é de 34,5. Então, se tivéssemos girado no sentido horário de 34,5, obteríamos o mesmo estado de tensão, direção na qual a tensão cisalhante é máxima. Sairíamos daqui, como se estivéssemos saindo daqui do ponto A e girando no sentido horário 34,5 graus. Chegaremos numa tensão cisalhante negativa. E é de se esperar, olha aqui. Olha aqui, ela é contrária ao eixo Y, ela é negativa. E a tensão normal nessa direção é igual à tensão média, que vale 15. Chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou. Deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas de que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. O nosso país está precisando muito de educação.